CBN Direito. A circulação de conteúdos falsos, popularmente conhecidos como fake news, tem causado muita desorientação no eleitorado. Nos últimos anos, os ataques à justiça eleitoral se intensificaram. E para combater essa desinformação e trazer muita transparência sobre as eleições, o TSE lançou uma série de medidas para tentar justamente combater essa informação errada nas redes sociais para o pleito deste ano. Sobre esse assunto, eu e o repórter Bruno Nascimento conversamos agora com a Kátia Souza, ela que é analista do Tribunal Regional Eleitoral. Kátia, obrigada pela sua presença aqui no Jornal CBN Campo Grande. Dani, eu agradeço, a oportunidade de poder conversar com você, com o Bruno e com as pessoas que nos ouvem e falar um pouquinho, sobre esse programa de enfrentamento à desinformação da Justiça Eleitoral. É um prazer estar aqui. Obrigada, Bruno. Pode começar. Tudo bem. Bom dia, Kátia, mais uma vez. Quais são as medidas adotadas pelo TSE para combater aí a fake news ou as notícias falsas? Então, Bruno, diante da circulação desses conteúdos que mais desorientam o eleitorado do que qualquer outra coisa, o TSE instituiu o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. Então, uma série de medidas e ações foram disponibilizadas a serviço do eleitorado para que ele possa se orientar e sentir-se seguro na hora do voto. Esse programa, ele atua basicamente em 3 eixos. O primeiro eixo é o de informação, porque a Justiça Eleitoral detectou a necessidade de que a informação sobre a eleição, sobre o processo eletrônico de votação, sobre a segurança do processo eletrônico de votação, ela fosse compreendida pelo eleitorado. Então, essa informação ela está ao acesso de todos e ao alcance de um clique. Eu destaco nesse eixo de informação o serviço de assistente virtual do WhatsApp, que é um número de telefone que pode ser consultado lá no site do TSE. E nesse contato, a gente brinca, nesse contatinho, é possível obter informações seguras sobre inscrição eleitoral, sobre os cargos que estão em disputa, sobre o horário de votação, sobre o local de votação, porque a desinformação, por mais absurdo que pareça, ela permeia todos esses aspectos do trabalho da Justiça Eleitoral. Então, esse é o primeiro eixo de atuação, é o de informar. Eu tenho, inclusive, esse número. Eu acompanho. Olha, até pra gente, para nós, jornalistas. Sim. Também. E é muito bom, não é, Dani? Você clica, você vai sendo direcionado para a informação que você necessita. E é seguro. O segundo eixo de atuação é o eixo de capacitação. Porque o que aconteceu? Nós sempre trabalhamos de uma forma muito técnica. E todos nós, servidores, autoridades, os mesários, as mesárias, todos nós que estamos diretamente envolvidos com o processo de votação, nós temos muita segurança sobre o trabalho que nós realizamos. Porém, com a circulação desses conteúdos de desinformação, nós sentimos a necessidade de entender esse contexto da desinformação. Porque, veja bem, a desinformação, ela não atinge só o serviço da Justiça Eleitoral, só a votação eletrônica. A desinformação, ela atinge vários aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano. Tem um dado muito significativo que diz assim, está lá no conteúdo do TSE, no Instagram oficial do TSE. 9 pessoas com acesso à internet, 9 em cada 10 pessoas com acesso à internet receberam pelo menos um conteúdo de desinformação sobre a pandemia. Olha, isso é um índice altíssimo, muito relevante isso. Então, a desinformação, ela atingiu a nossa vida, o nosso cotidiano. E como é que a gente lida com isso? Porque até um certo momento, só falar sobre a segurança, só nos capacitar tecnicamente, não era mais o suficiente. De modo que a gente teve que se reinventar e entender todo esse contexto da desinformação e onde nós estamos inseridos. E qual é a abordagem assertiva para que a gente possa levar o esclarecimento de modo que ele possa ser compreendido. Então, esse é o segundo eixo de atuação da frente, que é o de capacitar. Então, a gente não se capacita, a gente não se prepara apenas para preparar a urna, para convocar
os mesários e as mesárias, para processar todos os pedidos de registro, né, a campanha. Então, a gente também se prepara para saber responder essas questões da desinformação. Então, esse é o segundo eixo de atuação. E o terceiro eixo é o eixo de resposta, porque cabe à Justiça Eleitoral responder, né, todos esses conteúdos que circulam, porque o eleitorado ele precisa ser informado. Então, toda vez que circula algum conteúdo, seja sobre inscrição eleitoral, seja sobre a urna eletrônica, se ele tem esse aspecto, né, de confundir, de desorientar, a Justiça Eleitoral é quem tem que dizer qual é a informação que corresponde à informação verídica. Ele vai buscar uma resposta, né? E a Justiça Eleitoral tem que ter já essa resposta pronta. Exatamente, Dani. E também existe a resposta de uma forma de tomar providências quando esse conteúdo ele extrapola aquilo que seria só a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Porque, às vezes, esse conteúdo ele traz em si características de atos que não podem ser praticados, né? Como você mentir sobre a segurança, você faltar com a verdade, você atribuir fraude. Então, quando existe esse tipo de informação no conteúdo, também a Justiça Eleitoral tem que tomar as providências, e aí a gente está falando de providências jurídicas, de medidas judiciais, né, com acionamento de medidas, de investigação, de processamento, e depois, evidentemente, se ficar provado que aquilo não aconteceu como não deveria, as sanções previstas em lei. Então, são esses três eixos, eu vou repetir, que é o de informar, é o de capacitar e o de resposta. E se o eleitor se deparar com um conteúdo de desinformação, se receber uma mensagem desse tipo, o que é que ele pode fazer? Bom, a primeira orientação que a gente passa é que ele busque a informação correta em todos os canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Então, a gente tem um compilado de conteúdos que chama Fato ou Boato. É acessível no site do TSE. Todos esses conteúdos de desinformação, os que já foram circulados, já foram divulgados, eles já foram, assim, vamos dizer, desmistificados, né? Já foram esclarecidos. A resposta está lá, né? Se aquela informação corresponde a uma verdade, a uma situação que está prevista na legislação ou não. Se houve, qualquer tipo de desinformação naquele conteúdo. Então, a primeira coisa, receber uma notícia e ela tem aqueles contornos de muito alarde, né? A desinformação, ela tem essa característica, né? Normalmente chegam aquelas mensagens com aqueles alertas, com aqueles megafones, né? Ela tem essa característica, né? Cheio de alerta. Então, assim, a primeira coisa é atenção. Procure a orientação, porque isso diz respeito à sua vida, né? E a segunda orientação que fica é que o próprio eleitor ele pode fazer uma ocorrência no sistema de alerta. O que é o sistema de alerta? O sistema de alerta é um canal também disponibilizado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral. Nesse canal, o eleitor ele pode reportar, né? Ele faz a ocorrência. Então, recebeu uma mensagem, você não sabe se aquilo corresponde à verdade ou não, está confuso, faça esse registro dessa ocorrência nesse sistema de alerta. Tudo que eu estou falando está disponível lá no site do TSE. Kátia, e quando a Polícia Federal é acionada? Em quais casos? Em que tipo de situação? Dani, isso tudo vai depender da gravidade da situação, né? Qual que é o conteúdo dessa desinformação? Porque, veja bem, às vezes é um conteúdo que ele vai chegar ao conhecimento, sempre circula na rede social, tá na internet, né? Todo canal, toda plataforma, toda rede social tem a sua política de atuação, de publicidade. Quando eu crio um perfil no Instagram, quando eu crio uma conta lá no YouTube, no Facebook, eu concordo com aquela política de utilização daquela rede social, certo? Se eu publico alguma coisa que entra em desacordo com essa política, a própria plataforma, o site ou a rede social vai dar um tratamento para esse conteúdo. Esse tratamento ele pode ser tanto de ser excluído da publicação, a gente já, né, todos nós já vimos isso,
o vídeo de fulano saiu do Instagram, do TikTok, enfim. Ou a depender também da gravidade do que essa desinformação traz, é necessário que sejam tomadas medidas de investigação, aí sim pela Polícia Federal, e as medidas judiciais. Então, tudo depende da gravidade. Kátia, quais são as penalidades para quem produz esse tipo de conteúdo? Nós sabemos que as notícias falsas elas circulam de uma maneira muito rápida pela internet, né? Então, Bruno, tudo vai depender da situação, né? Tem um conteúdo de um colega do TRE do Pará, é um livro que ele escreveu, ele ilustra, quando ele fala sobre a liberdade de expressão, ele ilustra esse capítulo com uma penalidade que foi aplicada a um deputado federal que em 2018 tomou assim, um protagonismo na divulgação de conteúdos. Esses conteúdos depois foram objetos de investigação e as sanções que essa pessoa sofreu por divulgar esses conteúdos, elas foram realmente muito gravosas, né? Então, sempre assim a gente fala, depende da situação. Pode ser tanto a questão de você ter um conteúdo seu descontinuado ou com uma tarja, né, na rede social, como você pode sofrer sanções pecuniárias, sanções de penalidade enfim, aí depende muito da situação mesmo. Kátia, para encerrarmos, eu queria trazer aqui um questionamento que eu volta e meia ouço pelas ruas, né, que as pessoas dizem o seguinte: mas por que o nosso sistema é eletrônico e países até mais desenvolvidos ainda usam o voto de papel? Falei, eu vou perguntar de novo para a Kátia, porque a gente já conversou sobre isso em uma outra entrevista aqui no Jornal CBN Campo Grande, né? Mas o questionamento continua surgindo pelas ruas. Então, por favor, responda para a gente aí em relação a isso. Sabe, Dani, realmente a gente conversou sobre isso, né, em um outro momento. O que as pessoas precisam, eu acho que se perguntar é o seguinte: quando a gente fala de sistema de segurança, o que você necessita? Quando você vai fazer a segurança lá da sua casa, né? A sua segurança é igualzinha de todas as casas da sua cidade? Por quê? Porque depende do lugar que você mora, depende do patrimônio que você quer segurar, depende de várias variáveis. Então, comparar uma democracia com outra, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Nem sempre é uma comparação válida. Será que essas outras democracias, será que elas necessitam da nossa segurança? Né? Será que elas passaram por todo aquele processo lá atrás, antes da redemocratização do país, onde a gente votava no papel e a gente tinha tanta situação de recontagens, e a cada recontagem desses votos era um resultado diferente? Será que essas outras democracias, elas querem investir em segurança de votação? Porque tudo isso são realidades diferentes, né? Então, não dá para comparar a nossa democracia, a nossa evolução com outras, porque a gente não vai ter critérios válidos, né? Se você for comparar, outras democracias evoluíram, e eu creio que elas funcionam na medida que elas necessitam. Tá bom lá, naquele local. Aqui no Brasil, nós temos um processo de votação que é muito seguro e que é na medida da nossa necessidade. É isso que as pessoas precisam compreender. Então, eu sempre digo, quando me perguntam, por que não usa o nosso modelo? Primeiro que não é bem assim, né? Outras democracias usam modelos de votação eletrônica. Isso também está lá no site do TSE, inclusive quais países, né? 23 países, né? Olha aqui o Bruno trazendo esses dados, né? Então, assim, primeiro que não é bem assim. Mas eu gosto sempre de voltar com a pergunta: será que lá é preciso? Será que lá eles querem a segurança que nós temos? Então, eu devolvo essa pergunta com outra pergunta. Passa pelo comportamento até do próprio eleitor. Exatamente. Isso também é levado em conta, né, Kátia? Kátia Souza, analista do Tribunal Regional Eleitoral, analista judiciário, conversando aqui com a gente, trazendo informações, então, desse combate às fake news. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e digo que estamos sempre disponíveis. Faço de novo esse apelo que as pessoas procurem a informação, que o eleitorado procure informação sobre eleição
é nos canais da Justiça Eleitoral. Tem ali tudo que é necessário para o eleitor se orientar, seja sobre local de votação, horário, cargos em disputa, tudo, né? Então, ali é a informação segura. Antes de repassar alguma informação que gerou uma dúvida, busque lá, é rapidinho, né? Você vai ter a resposta logo, logo na internet, para não repassar fake news. Isso é muito importante. 9 horas e 52 minutos em Mato Grosso do Sul.